Deus continua abençoando, precioso irmão, preciosas irmãs. Sei que a gente está num dia de saudade dos cultos, né? Saudade da reunião, saudade dos louvores, saudade dos irmãos, de sentir a caloria um do outro. Mas tudo passa, tudo é fase, tudo passa. E daqui uns dias nós estaremos, pela graça de Deus, unidos novamente. Precioso irmão, irmã que está aí ouvindo, gostaria de ter a sua atenção, porque às vezes tem pessoa que entra, sai, fica um pouco, sai. Você devia ficar ouvindo, você devia prestar atenção, porque é de ajuda para a sua alma. Se não é você, é para o seu filho. Então, procura oferecer seu corpo como um sacrifício, ficar 1 hora ouvindo. Deus pode te honrar, Deus pode te abençoar você pela sua permanência, pelo seu interesse. Busca ser interessado pelas coisas de Deus. Jesus disse: aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. Deixa café, deixa outra coisa para fazer, passa logo, é 1 hora, nós vamos ficar aqui. Permaneça aí, chama seu filho, chama seu esposo. Não é a noite inteira, não é a noite inteira. Para ir no consultório médico, fica lá 3 horas, 4 horas, que é a noite inteira. Para ir no aniversário, fica 4, 5 horas lá. Por que para ouvir a palavra de Deus? Tem tanta pressa de sair, de não ter tolerância. Peça para Deus, pela graça dele, fazer você se aquietar, ouvir a pregação, ouvir que Deus quer falar contigo, ouvir o recado de Deus para você, que é importante. Às vezes tem algo que vai ser falado que vai trazer um grande livramento para você. Então você entra, sai, daqui a pouco volta e vai para lá, vem para cá. Parece que é uma vida assim atormentada, nada tem sossego, nada tem tempo. As coisas de Deus têm que ter respeito e tem que ter tempo certo para todas as coisas. Tempo para ouvir Deus é tempo de ouvir Deus. Agora, tempo de mexer com panela, tempo de mexer com essas coisas, tem o seu tempo. Então nós vamos hoje começar aqui respondendo uma pergunta. E essa pergunta é sobre casamento e divórcio. A pergunta sobre casamento e divórcio, o irmão Branham orou muito para pregar a mensagem de casamento e divórcio. Ele orou e ele até disse que Satanás não permitia dele pregar essa mensagem. Foi uma das mensagens que o irmão Branham mais lutou com Satanás para poder pregar ela. Casamento e divórcio. É complicado sobre casamento e divórcio. Agora a pergunta é essa. A pergunta é forte. Mas quem perguntou, não perguntou com malícia, não perguntou para atacar, não perguntou para desfazer de ninguém. Quer saber porque para ter mais paz, para poder fazer as coisas certas, quer saber se um pastor, se ele larga da esposa e casa com outra, se ele pode continuar pastor. Não pode. Não pode. Se ele larga da esposa, casa com outra, ele não pode ser pastor. Ele pode ser um missionário, ele pode ser um evangelista,
Isso ele pode, ser um obreiro, isso ele pode. Mas pastor, ele não pode mais. Porque o que ele vai pregar para casal? Fica com a sua esposa, ele não ficou com a dele. Tenha paciência com a sua esposa, ele não teve com a dele. O que ele vai pregar sobre casamento, uma vez que ele está largado da sua esposa? Essa mensagem, casamento na igreja dele, não vai ser pregada nunca. Conselho para casal, jamais ele vai poder dar. Ele não tem como dar conselho para casal, porque ele não tem exemplo. Ele não tem a esposa dele de lado, que ele pode falar, temos que ter paciência com o outro. Na hora doce, na hora amarga, nós devemos ficar juntos, porque na hora amarga ele largou. Então não tem como largar da esposa, continuar pastor. Mas eu vou ler na mensagem do irmão Branham, porque eu sei, ouvinte, que você não está seguro com o que eu estou falando, porque não tem mensagem para sustentar. E se tiver mensagem, eu tenho certeza que você descansa. Agora eu vou ler a mensagem do irmão Branham. A mensagem do irmão Branham, ela chama Hebreu, capítulo 7, parte 1. Marca esse nome. Hebreu, capítulo 7, parte 1. Parágrafos, ele está no 137. No 136, o irmão Branham fala assim, que ele ama a esposa dele, a Meda, e ele não podia trair ela por causa do amor que ele tem com ela. Mas no 37 ele fala assim, agora, que tal se eu dissesse, eu não posso fazer isso. Vou te dizer o porquê. Porque ela divorciaria de mim. Eu não posso fazer isso, dizer isso, se me complicar com outra mulher. Porque ela divorciaria de mim. Eu sou um pregador. Vê o que isso faria? Se ela divorciaria de mim, vê o que isso faria? Isso me tiraria do púlpito. Se a Meda divorciar de mim, ela tira eu do púlpito. Isso ele fala na mensagem. E eu seria um homem divorciado. E se eu fosse divorciado, eu tinha que abrir mão do púlpito. A mensagem chama Hebreus, capítulo 7, primeira parte, 137. Ele fala que, eu sou um pregador. Vê o que isso faria? Isso me tiraria do púlpito se ela divorciasse de mim. Isso me tira. Eu vou ler de novo. Eu sou um pregador. Vê o que isso faria? Isso me tiraria do púlpito se ela divorciasse de mim. Agora, tem muito pastor divorciado, continua pregando. Está fora da mensagem do irmão Branham. Totalmente fora da mensagem do irmão Branham. Na mesma mensagem, Hebreu capítulo 7, parte 1, no parágrafo 189, ele fala assim, irmão, quando você faz um juramento, você deve estar ligado àquele julgamento até que a morte o liberte. Isso é exatamente certo. Certamente, quando você faz seu juramento, ele o une. Você fez um juramento no altar, que nem a morte, até a morte. Você fez um juramento na doçura e na amargura. Além do mais, tem testemunha que está ali testemunhando que você fez esse juramento.
Um larga, vai para um lado, vai para o outro. E a testemunha que teve lá testemunhou aquele casamento. Lá no trono branco, Deus vai chamar o casal e vai falar, não, eu larguei dela, eu separei dela. Aí Deus vai chamar o testemunha. Não foi você que testemunhou esse casamento? E eu testemunhei. Quando um falou para o outro que até a morte, e um falou para o outro que nem na doçura nem na amargura ia separar. Eu fui testemunha que eles falaram isso. Acabou. Acabou. Como é que fica a testemunha? Casa, um vai para o lado, vai para o outro. E a testemunha? Permanece testemunha. Permanece testemunha. Então o irmão Brando está falando aqui, olha. Vou ler isso aqui de novo para a segurança. Hebreu capítulo 7, primeira parte. Irmão, quando você faz o seu juramento, você deve estar ligado àquele julgamento até que a morte separe. Isso é exatamente certo. Certamente, quando você faz o seu juramento, ele te une, o juramento que une. O problema é o juramento. Você jurou, e não tem como quebrar esse juramento. É até a morte. Então, nós temos esses problemas aí. Agora, o culpado disso, irmão, o culpado disso, do pastor largar da esposa, casar com outra e continuar pastor, o culpado disso é a igreja. Porque se tem quem fuma, se tem fábrica de cigarro, é porque tem quem fuma. Se tem fábrica de bebida, é porque tem quem bebe. Se tem pastor divorciado no púlpito, é porque tem quem aceita. Então, quem é culpado da fábrica de cigarro ter aberto? Os fumantes. Quem é culpado da fábrica de bebidas ter aberto? Os besberrão. Quem é culpado dos pastores divorciados ter no púlpito? A igreja. É ela que aceita. Ela aceita. E é abismo chamando abismo. Nós temos uma carriola de pastor divorciado no púlpito. Uma carriola. Porque a igreja aceita. Irmão, nós temos ensinamento bem claro, bíblico, que quando o povo escolheu o rei Saul, que escolheram o rei Saul, não foi Deus que escolheu o rei Saul. Deus escolheu Davi. O povo escolheu Saul. Saul se tornou um homem sem Deus, embora que era salvo, mas sem Deus. Deus se tornou inimigo dele, se tornou um homem violento. E quando ele mandou chamar Samuel num centro espírita, primeiro Samuel 28, o capítulo, nós encontramos ali uma feiticeira chamando Samuel, e ele veio numa capa. Ele falou assim: por que tu me perturba? Samuel falou para Saul: amanhã tu e o teu filho estarão aqui comigo. Mas não disse que o povo ia estar. Não falou tu, teu filho e o povo. Não disse que o povo estaria. Lá no monte Giboá, não o monte Moriá. Moriá foi aonde Abraão ofereceu Isaac. Giboá, monte Giboá, foi aonde os filisteus matou Saul e o seu filho Jonathan. O povo morreu também com ele. E Samuel diz que Saul e Jonathan estavam no paraíso, mas não diz que o povo dele estava. Porque lá em Apocalipse 18, verso 4, está escrito: saia dela, povo meu, para não ser cúmplice do seu pecado. Não ser cúmplice do seu pecado.
Se um pastor faz isso, larga a esposa, casa com outra, continua pastor, a igreja aceita, ela é cúmplice. Ela é cúmplice. Porque se você rouba uma coisa e você vende, aquele que comprou as coisas roubadas é mais condenado do que quem roubou. Por isso que Jesus diz, cego que guia cego, os dois caem no buraco. Cai o pastor que fez isso e cai a igreja que protegeu. A igreja que fechou o olho. Cai os dois. Um pecou e o outro é cúmplice do pecado. Se nós for ler a carta aos Romanos, capítulo 2, o apóstolo Paulo conversando com os hebreus, fala assim, vocês não pecam, mas vocês não pecam, mas vocês toleram o pecado, vocês são a mesma coisa, disse Paulo. Se você não peca, mas você passa pano no pecado, você também é pecador. Então não é só quem peca que está errado, é quem também está apoiando aquele erro. Quem está dando apoio para aquele erro é errado também, e é mais errado ainda. É mais errado ainda. Agora, é o irmão Branham que disse isso, não é eu. Se você quiser uma certeza maior, talvez alguém está ligando aí, a internet, aí o Face agora não está acompanhando o que eu estou falando. Estou falando sobre pastor pregar, pastor subir no púlpito, casado com a segunda mulher. É errado. E se ele é divorciado, ele não pode ser pastor, porque ele não tem autoridade para ensinar casal. Ele não tem como mandar o casal amar o outro, ficar ao lado do outro. Ele não tem vida para isso. O seu ensinamento é vazio. Ele fala aqui assim, eu sou o pregador. Vê o que eu faria? Isso me tiraria do púlpito. Se ela divorciasse de mim. Isso me tiraria do púlpito se ela divorciasse de mim. 137, Hebreu capítulo 7, primeira parte. Hebreu capítulo 7, primeira parte. Então, nós temos em outro lugar mais para frente, ele diz que está ligado pelo juramento que fez no altar. Tem um altar que é testemunho daquele casamento. Tem um altar que foi feito juramento nele. E nesse altar teve testemunha. Então não tem jeito de desfazer. Não tem jeito de desfazer. Porque a promessa é na doçura e na amargura. E até a morte separa. E tem testemunha que testemunhou isso. Não tem como mexer nisso. Agora, vamos ler a carta de Paulo a Timóteo. Você está com a sua Bíblia aí, irmão? Você está? Se você não está, pois você lê. 1 Timóteo capítulo 3, o verso 2. O apóstolo Paulo diz, é necessário, pois, que o bispo seja irreverente, marido de uma só mulher. Marido de uma só mulher. É necessário, pois, que o bispo seja irreverente, marido de uma só mulher. Marido de uma só mulher. É necessário, diz. É necessário, pois, que o bispo seja irreverente, seja irrepreensível. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, sem repreensão, irrepreensível, marido de uma só mulher. No verso 12, ele fala com o diácono. Ele fala assim, os diáconos seja marido de uma só mulher. Tanto o pastor como o diácono, eles têm que ser marido de uma só mulher.
Nem o diácono pode ser divorciado, casado de novo. Nem o diácono. 1 Timóteo, o capítulo 3, verso 2. É necessário que o bispo é pastor, seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Verso 12. Mesmo jeito, o diácono, seja marido de uma só mulher. É Bíblia. E Jesus disse, a minha palavra não pode ser anulada. E lá em Apocalipse está escrito, aquele que tira e o acrescenta, sua parte da árvore da vida será tirado. Aquele homem pode ser. Nós tivemos um grande pregador denominacional, nem não é da mensagem, é da denominação. Esse pregador, não sei se ele chamava Girme, Sueg, coisa assim. Ele tinha programa na televisão. E fragaram ele com uma moça entrando no motel. Ele nunca mais foi pastor. Como ele cantava, tocava muito bem piano, ele falou assim, como pastor eu não posso ser mais, mas eu posso ser evangelista, missionário. E isso ele é. E isso ele é. Então, mas pastor não tem como. É a mensagem e é a Bíblia. Mas eu digo de novo, eu repito, culpado é a igreja, porque a igreja é soberana. É a igreja que é culpada, porque é a igreja que aceita. E a igreja do rei Saul morreram tudo no monte Gibeá. Todos morreram, porque tolerou, suportou o rei Saul, que não era para ser auxiliado o rei Saul. Se Deus não queria nada com o rei Saul, se Deus se tornou inimigo do rei Saul, se Deus não conversava com o rei Saul, mas se tornou inimigo, nem por sonho, nem por visão e nem pelo profeta. Agora o povo auxiliou ele assim mesmo, e o povo morreram. E Samuel diz que não viu o povo no milênio. Samuel não viu o povo do rei Saul no paraíso. Samuel não viu. Viu Saul e seu filho, mas não viu o povo. Porque o povo tolerou, suportou, apoiou um homem errado, que era o rei Saul. Agora uma outra pergunta que nós temos aqui, é sobre a maternidade, sobre filho, que se divide em duas ideias. A irmã que fez a pergunta, se divide em duas ideias. Um pastor fala que pode ter bastante filho. Outro pastor já disse que não pode ter muito. E a pergunta é, qual dos dois está certo? Ou que tenha muito, ou que tenha pouco. Nós temos que entender sobre a saúde da mulher, a saúde do marido. Nós temos que saber sobre condições de vida. Se tem uma vida à altura de dar assistência para 3, 4 filhos. Tudo isso tem que ser visto. Tudo isso tem que ser colocado na mesa. Lá em Israel, quando ele plantava na terra, porque mulher é terra, e filho são sua lavoura, eles davam descanso para a terra para depois plantar de novo. Existe descanso para o ventre. Uma mulher tem um filho, e aquele filho, você sabe que ele traz um desgaste
no útero dela, na bexiga, conforme o tamanho do filho, o peso do filho, ele entorta a coluna, ele derruba a bexiga, e isso precisa de um tratamento para ela partir para o segundo. Não é gerando, não funciona assim. Deus também não quer assim. Por que ele dava descanso para a terra? Agora, nós temos aqui, no livro de São Mateus, eu queria ler no livro de São Mateus, no capítulo 23, do livro de São Mateus, eu creio que é o 23, capítulo 23 de São Mateus, o versículo é o 4. Ata fardo pesado e difícil de suportar, e o põe no ombro dos homens, eles, porém, nem com o dedo quer movê-lo. Jesus falando dos fariseus, que ele punhava fardo pesado no ombro das pessoas, que ele nem com o dedo movia. Aquele pastor que a irmã gera 3, 4, 5, 6 filhos. E ele, quanto que ele está gerando? Ele está gerando 2, 3. Então ele está ponhando fardo pesado no ombro do outro, mas que ele está carregando. E às vezes ele tem 3, 4 filhos, mas ele tem babá. Ele tem babá. Ele tem cozinheira. A irmã que tem 4, 5 filhos tem condições de ter babá, tem condições de ter faxineira. Ele quer que você tenha 3, 4 filhos, mas ele vai arrumar uma babá, porque ele tem. Além de ter 2, 3, só tem babá. Todos eles têm babá que eu conheço. A maior parte, não todos, a maior parte tem, maior parte, não vou dizer todos, porque eu vou exagerar aqui. Mas a maior parte tem babá. Tem van que leva os filhos para a escola e traz. Aí ele quer que a irmã tenha 4, 5 filhos. Não tem babá, porque não tem como ter. Não tem cozinheira, porque não tem como ter. Não tem uma van para levar o filho na escola e trazer. E quando essas práticas estão em cena, essa pressão tem que gerar filho, sempre se sai dos filisteus, que põe fardo pesado no ombro do outro, porque filho é fardo, que ele nem com o dedo se move, quer dizer, ele mesmo tem 2, 3, ainda tem babá, cozinheira, van para levar, para trazer da escola, tem carro para levar os filhos para passear na beira do rio, levar os filhos para passear no lago, para andar de barquinho. Você com 4, 5 filhos tem condição de você ir na beira de mar, beira de lago, levar filho para andar de barquinho? Isso aí é carracismo. Isso aí é ser carrasco. Isso aí é maldade. É maldade, porque Jesus disse: o que você não quer para você, não deseja outro. Se você não quer aquela luta, aquele sufoco para você, por que você deseja outro? Então, agora, quem dá filho é Deus. Agora, se Deus te dá, Deus é responsável. Se Deus dá, Deus é responsável. Mas ter por pressão, não. Por pressão, não. Que é obrigado a ter, não tem nada Bíblia para isso. Que é obrigado a ter. Nós vemos na Bíblia, Sara só teve um.
A Rebeca de Jacó só teve 2, José e Benjamim. A Léia teve 6, mas a Léia tinha empregada. A Léia tinha empregada. A Sara não tinha nenhum, mesmo assim tinha empregada, que era Agar, era empregada, nem filho tinha empregado da Abraão. Abraão tinha empregada para Sara e não tinha filho. Rebeca tinha empregada e só tinha 2 filhos, José e Benjamim. Eu não sei se é a Bila, que era empregada dela. A Léia tinha 6 e a Diná, que era 7, mas também tinha empregada. Todos eles tinham empregado. Jacó, Abraão, Isaac, foram homens da fé, foram homens do amor, foram homens da graça, mas eles tinham empregado para a esposa. E aí? É Bíblia. Agora o homem não paga um empregado para a esposa, não arruma uma cozinha em casa, não varre uma casa, não dobra uma coberta quando levanta, não tira uma roupa do quintal quando vai chover, e quer 5, 6 filhos? Quer 5, 6 filhos? Que nem aquele homem que ele brigava com a esposa e falava com a esposa que a esposa não estava fazendo comida no horário certo, que estava fartando pão e ela não fazia. Ela falou: não tenho tempo. É 4 filhos, quando um não cai, o outro sai para a rua, tem que correr atrás. E daqui a pouco um está no banheiro, tem que ir lá, senão se foga na água. É uma correria, é um sufoco 4 filhos. Não é só criar filho. Tem que olhar se ele não está em perigo. Tem que olhar se ele não está mexendo em coisa perigosa. É bastante coisa. Aí ela falou: fica em casa um dia com ele e eu vou sair. Eu vou ficar um dia na casa da minha mãe e você fica em casa com ele. De tarde eu volto. Quando ela chegou de tarde, ele falou assim: você está certa. Você está certa. Porque eu fiquei só um dia e essas crianças quase me deixam eu louco. Eu não tive tempo nem de comer, nem almoçar com você até agora. Falei: aí, tá vendo, ô valentão? Tá vendo aí, ô estufadão? Tá vendo? É fácil pôr fardo na costa dos outros. Quero ver carregar. Quero ver carregar. Na costa dos outros não dói, né? Não pesa, né? Agora tem outra pergunta aí? João 13:3. Ah, João, aí que tem. Quero que responda para mim João capítulo 13, verso 3. 13. João 13 é sobre o lava-pé. Vamos ver João 13. João 13. Vós me chamais mestre, vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vós lavei os pés, vocês devem lavar o pé um do outro, porque eu dei exemplo, assim como eu fiz, faço a vós também. E se sabeis essas coisas, que coisas, Jesus, que deve lavar o pé, bem-aventurados se fizesses. Jesus diz: quem pratica o lava-pé é bem-aventurado. O lava-pé não é novo, porque nada é novo. Quando Elohim com os 2 anjos chegou na tenda de Abraão, a primeira coisa que Abraão fez para eles foi lavar o pé deles. Então o pé de Abraão, o pé de Elohim com os 2 anjos foi lavado por Abraão. A Bíblia diz: Abraão lavou o pé deles. Quando Israel chegou no mar, no Jordão, quando o pé do sacerdote pisou na água do Jordão, o Jordão se abriu. O Jordão abriu porque o pé do sacerdote colocou na água. Não é a arca, não, os pés do sacerdote. Quando Josué entrou em Canaã, Deus falou assim: aonde se eu colocar a planta do vosso pé, é seu.
Eu estou falando o valor que tem o pé. Você sabia que todo nervo do seu corpo, do meu corpo, todo nervo do nosso corpo, não sei quanto nervo tem o nosso corpo, todos eles saem no pé. E aquelas pessoas que eles enfiam aquela agulha para despertar nervo que está parado, ele vai procurar o nervo do olho no pé. Ele vai procurar o nervo do ouvido no pé. É lá que ele vai enfiar a agulha para ver se resolve o problema do olho. Porque está tudo no pé. Tudo descarrega no pé, todo nervo descarrega nos pés, na sola do pé. O pé é tão importante o pé, que lá em Romanos está escrito que em breve Deus esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Por isso que Deus vai fazer rua de ouro, para nós andar nele, para dar para o nosso pé glória, porque ele macetou Satanás. Foi o nosso pé que vai moer Satanás. Está escrito em Romanos: em breve Deus esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. É tão glorioso o pé que Deus vai fazer ele andar em rua de ouro, por tanta vitória que o pé teve. Quando Jesus estava na casa de Simão, aquela mulher de mau fama entrou lá, derramou perfume em Jesus. Quem que ela lavou? Ela lavou a mão de Jesus? Não, ela lavou o pé. Ela lavou o pé, enxugou com lágrima, ou melhor, lavou o pé com lágrima, porque o irmão Branham diz que Deus abriu uma fonte de água no olho dela, que ela lavou o pé de Jesus. Está na mensagem liderança. Deus abriu uma fonte e ela lavou o pé de Jesus com lágrima e enxugou com o cabelo. E tem mais, ela beijou não o rosto de Jesus, não a mão de Jesus, ela beijou o pé de Jesus. Aí Jesus disse: por causa disso, Jesus disse, o seu pecado foi perdoado. E quando Judas Iscariote se pôs contra, dizendo que desperdício é esse, porque não vende e dá para os pobres, Jesus disse: deixa ela, que ela está fazendo uma grande obra para mim. Ela está ungindo eu para a sepultura. Agora, irmão que fez a pergunta sobre o lava-pé de São João Teres. Assim como eu lavei os pés, vós devem lavar o pé um do outro. Ele diz assim: assim como eu lavei os vossos pés, vocês devem lavar o pé um do outro. Porque o lava-pé, ele é a terceira ordenância. Primeira ordenância de Deus é o batismo em nome de Jesus Cristo. Segunda ordenância é o pão com vinho. A terceira ordenância é o lava-pé. Por que Judas comeu o pão e tomou o vinho e foi embora? Por que Judas não lavou o pé? Por que Judas participou da ceia pela metade? Comeu o pão, tomou o vinho e levantou e foi embora. Por que Judas não lavou o pé? Porque Judas está mostrando o que a denominação ia fazer. Ia comer o pão, tomar o vinho e ir embora para casa. Judas estava simbolizando a denominação que não lava pé. O primeiro homem que tomou ceia, pão e vinho, não lavou o pé, chama Judas Iscariote. Judas Iscariote não lavou o pé. Porque se Judas lava o pé, ele não tinha traído Jesus. Se ele tivesse lavado o pé, ele não tinha traído Jesus, porque é com o pé que conquista. A conquista está no pé. Abraão, o pé de Abraão foi lavado, ou melhor, o pé de Elohim foi lavado por Abraão e os dois anjos. O pé de Elohim foi lavado por Abraão e os dois anjos.
O pé do sacerdote abriu o Jordão. O pé de Josué conquistou Canaã. Agora o pé de Jesus é lavado e depois Jesus lava o pé do discípulo. Quando Jesus lava o pé do discípulo, o dele já tinha sido lavado. O dele foi lavado pela igreja, porque mulher é igreja. Quando ele lava do discípulo, o dele já tinha sido lavado, com lágrima do olho e com a toalha que era o cabelo. E ele disse que ela estava ungindo ele para a sepultura. Então, não é eu que lavo o pé do irmão, nem o irmão lava meu pé. É Jesus em mim, lavando o pé. E é Jesus no irmão sendo lavado o pé. Aquele que fizer a mim pequenininho, a mim me faz. Tive sede, me desse de beber. Tive fome, me desse de comer. Perguntaram, quando nós fizemos isso, Senhor? Quando vocês feiam o meu pequenininho, vocês estavam fazendo para mim. Irmã e irmão que está me ouvindo, que vocês que são praticantes do lava-pé, você nunca lavou o pé do irmão. Você nunca lavou o pé da irmã. Você lavou o pé de Jesus. E nunca foi o irmão que lavou seu pé. Foi Jesus no irmão que lavou seu pé. Então que Deus te abençoe ricamente. Creio que isso te ajudou. Nós temos alguma pergunta mais? Tem. Oliveira Marcelo pergunta: no céu teremos casas naturais imobiliadas como tínhamos aqui na terra? O profeta viu a sua poltrona lá no céu. Obrigado. E que Deus te abençoe, pastor Joel. Ô, irmão Marcelo, tem uma doutrina aí, é forte, e é gente grande que ensina, não é gente pequena. É gente da mensagem, e é gente grande. E é gente grande, grandíssima, que ensina que no céu não tem mansão, que não existe a cidade de Jerusalém. Sendo que o irmão Brana prega no futuro lar, que a Nova Jerusalém, ela tem 1.500 milhas quadradas. Se ela é Jerusalém, se não tem Jerusalém, então o que o irmão Brana viu lá por 1.500 milhas quadradas? É a noiva, eles falam que é a noiva, mas a noiva é quadrada? A noiva tem limite? Tem metro? Se ela é como Jesus, ela é? Se Jesus é universal, a noiva é universal. Como é que ela tem 1.500 metros quadrados? Então não é a noiva. Outra coisa, eles falam assim, que Melquisedeque, Abraão, procurava a Nova Jerusalém. Abraão procurava. E que era noiva. A Sara não era noiva? A Sara era noiva. Como é que Abraão estava procurando uma noiva? A Sara era noiva. Quem diz que a Sara era noiva é irmão Brana. Como é que ele estava procurando uma noiva se a Sara era noiva? Então, tem sim, irmão. Tem mansão, só que a mansão, ela é, como é que fala, onde as pessoas guardam as coisas de memorial? Museu. A mansão será museu. Nós não vamos morar em casa lá, porque o corpo glorificado não necessita de abrigo, porque o corpo glorificado, ele não precisa correr de chuva, ele tá na eternidade, ele não está no tempo, ele não precisa de se esconder em gruta. Corpo glorificado não. Então a mansão que nós vamos ter lá, ela é museu, é onde está as nossas coisas guardadas. Seu terno, sua calça, seu sapato, seu cachorro e o cavalo do irmão Brana está lá porque cuidou do irmão Brana. Sua calça que te cobriu, sua camisa que te cobriu, seu sapato que você foi na igreja, vai ter tudo guardado lá. Sabe por quê? São objetos consagrados e não tem lugar para levar ele. Ele não pode ir para o inferno porque eles são consagrados. Então só tem um lugar para o nosso objeto ir. Ele tem que ir para a nossa mansão. Então cada um de nós lá vai ter mansão e na nossa mansão está o nosso objeto guardado. Nossa roupa, nosso sapato, o cajado, aquela queixada de Sansão, está lá na mansão de Sansão, que lá não pode jogar fora.
Lá em Apocalipse 16, João disse: eu vi lá a Arca da Aliança. Eles estão procurando a Arca da Aliança aqui na terra, não vai achar, porque João disse que viu ela lá. Apocalipse 16, eu vi lá a Arca da Aliança. Se a cadeira do irmão Branham estava lá, e a Cheryl falou: pai, a mamãe está esperando o senhor na sua mansão. Chegou lá, estava a cadeira. Isso aí é mentira, irmão? Isso aí é lorota? Isso aí é conversa para tomar tempo? Não, irmão. Temos a nossa mansão lá, sim. Não para nós morar, não para nós dormir, porque não precisa disso, mas para guardar o nosso pertence. Irmão Marcelo, quando o maná caiu do céu por 40 anos, o primeiro maná que caiu, Deus mandou Moisés catar o primeiro maná, guardar dentro do lugar santíssimo. Aí Deus falou a Moisés: esse maná vai servir de memorial. Quando a nação aí na frente vier, e vocês falar que comeu maná por 40 anos, eles não vão crer. Aí você mostra esse maná da panela dourada como um testemunho, como um memorial que ele caiu. Quando eles passaram o Jordão, tiraram 12 pedras. Deus falou para Josué: tira 12 pedras para servir de memorial. Quando a nação futura vir, vocês falar que passou o Mar Vermelho, o Jordão, eles não vão crer. Então vocês mostram as 12 pedras. Assim como nós chegar lá também, irmão, nós vamos levar ele na mansão para mostrar que nós andamos vestidos aqui, que nós se vestimos aqui, que nós vivemos uma vida santa aqui. Quem vai provar isso vai ser o vestido das irmãs, a roupa nossa, é a testemunha que nós vivemos aqui. É isso que vai deixar o céu glorioso. Por que o irmão Branham disse: nós vamos sentar, ficar 1000 anos contando a história da redenção e nós não vemos o tempo passar? É claro, irmão, que tudo que é nosso, cadê o cachorro e o cavalo do irmão Branham estavam lá? Porque ajudou o irmão Branham, as nossas roupas também tá. Nossa roupa também tá. Tudo que ajudou nós aqui tá lá. Até a enxada que a pessoa carpinou, ganhou pão com ela. Até a foice que o irmão roçou terra, ganhou o pão com ela. Tá tudo lá. Tudo lá. Como um memorial. Se a gente for em Brasília e for conhecer lá Brasília, lá onde está lá a rampa, aquele lugar lá, eu cheguei lá 2 vezes. Lá tem um lugar lá em Brasília, lá está o carro do fundador de Brasília. É Juscelino, né? Juscelino, deve ser Juscelino Kubitschek, que é o que fundou Brasília. Lá está, dentro da sala, está a caneta que ele estudou, está a farda que ele usou, tá, até o carro Ford dele está lá dentro. Até o carro dele está lá, como memorial do fundador de Brasília. Todo que pertencia o Juscelino, todo está lá, escondido, guardado numa vitrine de vidro, trancado sob tranca, e soldado de pé para que ninguém ponha a mão em nada. Lá está até os livros que ele lia, todo lá. É o Museu do Juscelino Kubitschek, como fundador de Brasília. Se está aí no natural, também está no espiritual. Agora, irmão Marcelo, lá em Apocalipse, não sei se é o 22, não sei se é o 21, está escrito assim: e eu vi a nova Jerusalém descendo do céu, ataviada como uma noiva para o noivo. Eles falam que é a noiva, que aquela Jerusalém lá é a noiva. Olha bem o valor do verbo, valoriza o verbo. Eu vi a nova Jerusalém descendo como uma noiva. Não diz que era noiva, como. A palavra como é uma comparação. Eu vi a nova Jerusalém descendo como uma noiva.
noiva. Não diz que é noiva. Como? Ataviada para o seu noivo. E a palavra como não é exatamente, diretamente a coisa. É como, é uma comparação. O problema, irmão Marcelo, que eles não valorizam mais verbos, que eles não dão valor para vírgulas, não dão valor para ponto. E eu até tenho razão de não dar, que eu nunca estudei. Mas eles que são estudados, é uma vergonha de eles ler do jeito interpretado hoje. Não está falando que a nova Jerusalém que desce do céu é a noiva. Está falando como uma noiva. Então que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Tem mais alguma coisa? Aparecido Castro pergunta: a cruz de Jesus foi colocada no Monte das Caveiras, em cima da cova de Adão. Por quê? Olha, o que dizem os historiadores, né? Daí já não é Bíblia nem mensagem. O historiador disse que aonde Adão foi sepultado foi ali no Monte das Caveiras. Por isso que chamava Monte de Caveira, porque de longe parece uma caveira o monte. Olhando de longe o monte parece uma caveira, e diz que o Adão foi sepultado com Eva debaixo daquele monte. E Jesus tinha que morrer naquele monte, porque o segundo Adão, o sangue do segundo Adão, tinha que penetrar nos ossos do primeiro Adão. Por isso que o monte balançou, o monte sacudiu, porque foi o impacto do encontro do segundo Adão com o primeiro Adão. Os dois se encontram ali, os dois se cumprimentam ali, e Adão fala para Jesus: toma posse agora, dá continuação agora. O primeiro Adão disse para Jesus, e nessa saudação o monte estremeceu. Mais um, do Oliveira Marcelo. Os querubins têm misturas semelhantes à forma humana, com características animais? O serafim tem. O serafim ele tem a forma humana, inclusive são o único que mexe com sacrifício, Isaías 6. E se eles mexem com sacrifício, porque eles estão ligados ao humano. Se eles estão ligados ao humano, eles são teofânicos. Eles são os teofânicos. Oração. Vamos lá. Pede oração. Benedita Ferreira para sua família. Luiz Regiane para sua família. Judite pede oração. Oliveira Marcelo, família e mais do Espírito Santo em sua vida. Val Cruz pede oração para sua família. Cristina Santiago para sua família. Luiz Paulo para sua família. Alex Monteiro pede oração para sua família. Roberta Piuma, ao seu favor. Nari Macias, sua família necessita de emprego. Sônia Caldas para sua família. Vamos orar, crendo que Deus responde a nossa oração. Com certeza Ele responde. E a primeira oração para a Benedita Ferreira, que é minha esposa. E vocês, irmão, ore por ela, que ela não está bem. Ela precisa de oração. Ela tem uma dor na perna muito dura, muito terrível, sofre muito. E tem também o Dado aqui que me ajuda também, está com uma tosse aqui que não para. E eu, pela graça de Deus, estou sarado, já não deu nada em mim. Mas tudo isso é as suas orações. Somos irmãos, somos unidos. Nós nos conhecemos agora, nós vemos diante da fundação do mundo junto. E ajudando Deus a criar o mundo, desde lá de trás, nós sempre estivemos ao lado de Deus. O irmão mais velho do filho pródigo disse isso para o pai dele, e é verdade, sempre estive contigo. E o pai confirmou para o filho: você sempre comigo, Deus. No outro lado de lá, nós vamos dar a continuação do nosso trabalho do céu, da terra, porque é 3 lugares que nós vamos trabalhar com Deus. No céu já trabalhamos, agora na terra. Em segundo lugar, manifestando seus atributos, e na eternidade estaremos ao lado dele, como rainha, ajudando ele a julgar o mundo, sempre trabalhando ao lado de Deus. E nunca desanimamos e sempre sentimos bem de Deus escolher nós para sempre ter ao lado dele em trabalho. Então ora por mim, ora por a minha esposa, ora pelo meu lar, e ora também com fervor para essa peste ir embora. Já está na hora de ir embora, já fez dano demais, já está na hora de ir embora, já não era nem para ter entrado, já que entrou esse coronavírus aí,
E é nós que tem que resolver isso, irmão. É a nossa oração. Porque a oração do mundo nem ouvido era. Porque quem corta o cabelo, a irmã Brana disse, Deus não ouve oração de mulher que corta o cabelo. O irmão Brana disse isso. Deus não ouve oração de mulher que corta o cabelo. E você que não corta, irmã, é a sua oração que Deus ouve. Então vamos orar, não deixa de orar. Tem muita gente sofrendo, muita mãe chorando, muita pessoa sendo sepultada que nem a família sabe. Nem a família sabe onde está o osso. E está morto, já enterrado. Então vamos orar. Porque nós, a noiva de Cristo, é na nossa mão que está a responsabilidade de orar por eles. Então, vamos orar por eles. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo esse vírus que está atacando o mundo, esse coronavírus. Repreendo pelo sangue de Cristo, que isso desapareça. Da onde veio que volte, Pai. Dá saúde para seus filhos, ânimo e coragem, Senhor. E abre nosso entendimento para entender a Escritura. Não queremos só entender, queremos que o Espírito Santo ajude a nós a ser praticante, Pai. E em nome do Senhor, Salvador Jesus Cristo, que eu peço. Amém, Senhor. Amém.